Fala galera apaixonada pelo Play Center, chegamos com o nosso Playcast no ar, hoje com o episódio 46 e com um companheiro aqui de trabalho na época, Diego, que vocês lembram muito bem, né? O Diego de Jesus participou do episódio 13 lá no Spotify e hoje, para matar a saudade, né? A galera tá com saudade dele, agora no YouTube também. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, Nilson. Fala aí, gente, beleza? Muito obrigado aí pela audiência que vocês deram a gente lá no podcast lá, né? E agora aqui, novamente, para bater esse papo gostoso com vocês aí. Isso, show de bola. E lembrando, galera, tô aqui, né, tô num sol escaldante aqui na fila do Evolution, aqui, ó, tô prestes a andar no brinquedo, vocês estão vendo aí. Que bom, né, Diego, se fosse verdade, né? Mas... Tempo bom. É uma coisa assim que a gente sente muita falta, né, mano? E aí, Diego, fala pra gente aí, cara, como você tá vivendo hoje em dia, né, sem Play Center aqui em São Paulo? Então, a minha vida deu um boom, uma viravolta, né? Vou fazer um resumo rápido de quando eu saí do parque. Eu morei por 2 anos, quase 3, no Paraná. Lá eu me casei, aí eu trabalhei numa empresa lá chamada Big Frango. Voltei de lá, trabalhei na Susican, que é uma empresa que administra terminais urbanos e rodoviários, né? E aí aqui nessa empresa eu tinha o cargo de encarregado, né? E aí depois do Susican para cá eu decidi trabalhar para mim mesmo, então montei uma oficina de costura. Logo em sequência disso montei algumas lojas. Hoje eu trabalho com as lojas, né? Tive um segundo casamento, hoje estou no 3º casamento e o meu companheiro é um funileiro, né? A gente tem uma oficina de funilaria também. Bacana, show de bola. E assim, o Play Center, né, foi uma escola também para muitas pessoas, né? Muitos que participaram falaram que foi uma escola, né? O que você levou assim do Play Center, Diego? Conta pra gente aí, pra sua vida profissional, até pessoal. Realmente foi uma escola, até porque assim, como eu falei, eu trabalhei na Susican e trabalhei na Big Frango, e todas essas empresas eram multinacionais com muitos funcionários. Então, assim, o Play Center foi a minha primeira experiência de trabalhar numa empresa grande com muitos funcionários, essa coisa de trabalhar em equipe, de um ajudar o outro, essa coisa sabe, eu acho que quando você trabalha assim, você tem um pouco do senso da coletividade, né? Isso te dá uma visão, sem contar que todas essas empresas proporcionavam cursos para a gente, né, para melhor atendimento, né? Então a gente tem muita bagagem, né, quanto a isso, né? A maior parte da minha vida eu trabalhei com o público. E trabalhar no Play Center foi uma experiência dignificante, porque assim, trabalhar com o público é um trabalho, um esforço muito mais mental do que físico. Porém, ele te exige muita paciência, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu acho que a gente que trabalhou lá, a gente tem um pouco mais de equilíbrio, a gente não perde a estribeira tão rápido, porque a gente aprendeu a lidar com isso. E era o dia todo, né? Ali, igual muitos já falaram, a gente passava mais tempo no Play Center do que em casa, né? Entendeu? Exatamente. Aí o motivo da coletividade, porque praticamente a gente se tornou uma família, já que a gente tinha a maior parte do nosso tempo lá, né? Todo mundo junto, almoçava junto, era uma bagunça junto. Aí quando ia sair de férias, pensava assim, ou folga, acabava passeando todo mundo junto também. Isso. Acabava emendando o negócio. Sim. É uma família. E até mesmo, né, quando aparece assim, algum vídeo da época, programas de TV que iam lá, né, fazer aqueles eventos, né, o Netinho, lembra? A Eliana, até esses dias eu postei no Facebook lá o Chiquinho, né? Sim, eu tive algumas experiências, né? Com vocês no Boomerang, teve uma gravação que eu estava aprendendo Boomerang e não sei quem que faltou e eu fiquei na plataforma. Você ficou de um lado, eu fiquei do outro e teve uma gravação lá. Mas eu nem me lembro qual foi, mas foi uma gravação que o Edelson me chamou correndo. Vai lá, Diego, fica na plataforma, porque eu já sabia a plataforma. Fiquei lá no Boomerang com você, mas eu gravei Autopista com o Vavá do Cara Metade, gravei os meninos lá que fizeram Cidade de Deus, na Barca Viking, Serginho Malandro, Domingo da Gente. Gravei bastante. Até o Edelson dava perto, Diego. Bagunça muito. Esse dia do Vavá eu me lembro, mano. Me lembro do dia do Vavá. Nossa, esse dia do Vavá foi complicado pra mim, porque a Autopista, você sabe que eles colocam 2, mas quando tem a muvuca, eles tiram e deixam você sozinho. E no dia que o Vavá foi gravar, eu estava sozinho.
Nossa. Aí as mulheradas invadiram e eu tive que tirar o Vavá, porque eu chamei a segurança, só que só veio 2 seguranças, não tinha segurança suficiente pro pessoal. Aí você sabe que na área 1 tem aquele banheiro que é por subsolo. Uhum. A única coisa que eu pensei, enfiei o Vavá lá dentro do banheiro e me tranquei dentro do banheiro com ele. Ele, olha, bolso, desculpa, será que vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não, fica calmo, daqui ninguém passa. Aí ficou 2 seguranças na porta e eu e o Vavá trancado dentro do banheiro. Da hora, né, mano? Ah, muito São legal. várias situações, né, que aconteciam. Né? Nesse dia que ele foi, eu tava no Bumerangue, no comando, não me lembro. Fecharam a fila lá, né, a parte da... E colocaram só o pessoal dele mesmo, que tava com ele. Aí ele foi na frente. Eu lembro Sim, disso aí. às vezes acontecia de ter gravações num dia de parque fechado, igual da Vanessa Camargo no Turbo, que eu também participei, foi num dia de parque fechado, né? Sim. Mas era mais para comercial mesmo, que ela estava lançando alguma linha de alguma coisa, então a gente foi participar. Eu tenho uma participação de um comercial da bolacha Traquinas, que eu apareci no comercial. A minha cara fazia uma bolachinha Traquinas. Era engraçado. E geralmente, quando tinha esses comerciais aí, a gente entrava mais cedo, né? Lembra? Sim, aí tinha que ir mais cedo. Aí o Edelson, olha, tem que estar com o uniforme passadinho, tem que estar com o sapato engraxado. Eu não fazia nada disso, né? Já que era para irritar mesmo. A gente sempre, mas quando a gente é jovem, a gente faz umas coisas às vezes que é mais, tipo assim, é pela questão da idade, juventude. Nós éramos bons profissionais, mas às vezes algumas coisas nos irritavam. A gente não tem lá aquele salário, e às vezes a gente tem uma carga muito pesada, Sim, e às vezes a gente era chamado a atenção por coisa que era boba, então a gente acabava fazendo alguma coisa para provocar, porque a gente ficava com raiva disso, né? Porque tinha igual. coisas assim, mas eu entendo hoje, né? Que hoje eu sou dono de loja, eu entendo. O Nelson chamava atenção, assim, mas ele também vivia sob pressão, né? Então Sim. é complicado. Tinha a pressão do Júnior, né? Na época, né? O Júnior. Ele dava muito ele. Aquele gel do cabelo. Júnior! Aqui, É. agora eu tô com o gelzinho também, Júnior. Tá com o gelzinho também, né? Eu particularmente era a parte do boné, né? O Andelson, eu não gostava de usar o boné do parque, tinha que usar. Aí era muito chato, não era? Puxa, cara. Tinha algumas coisas assim, o tal do aparelho auricular, eu sei que era pra gente, né, pra nossa segurança, mas era chato demais algumas coisas. Aquela parte lá o aparelho, assim, por exemplo, tinha determinados brinquedos que você tinha que usar mesmo, por exemplo, o bumerangue, né? Teve um dia que eu esqueci de levar, mano, trabalhei sem, cara, nossa, na hora que o bumerangue passava na plataforma ali, parecia que rasgava o tímpano. Eu esquecia no armário de propósito, falava que tinha sumido, o Edelson ia fazer outra requisição. Vai buscar, Diego. Eu vivia no almoxarifado. Mas era legal, cara. Era uma forma de se divertir. Até quando a gente ia fazer a questão da manutenção, que era dos orientadores de filas grades, essas coisas. Não sei se você chegou aí alguma vez comigo, porque o Barco foi, Ramiro foi, bastante gente foi. Mas a gente fazia uma bagunça. Teve uma vez que a gente entrou 4 e pouca da manhã, eu e o Sandro. Nossa. E o Sandro com palhaçada que tinha cachorro solto no parque de madrugada, que eu ia ficar com medo, que tinha fantasma. Falei, Sandro, se viu um cachorro, jogou você em cima do cachorro, cala sua boca. Era da hora, era muita bagunça. Era muito engraçado, né? Igual quem que falou no último episódio, cara? Acho que foi o André. Cara, era o dia inteiro, mano, de brincadeira, né? A gente brincava muito um com o outro. Isso ajudava, né? Passar o tempo. E eu peguei um gancho aqui que você comentou no início, sobre a barca. Como é que era o Diego na barca VIP? Conta aí pra galera aí, pra gente matar a saudade. Cara, eu só sei que, tipo assim, não lembra que o Edelson colocava uma playlist lá na sala, que era tipo assim, quem dava mais giro de catraca? Eu consegui dar mais giros nas equipes que passaram na autopista e na barca Viking. Ele colocou lá, mas é porque eu fazia bagunça mesmo, porque às vezes eu colocava o tempo de quase todos eles eram de 3 minutos, o automático. Mas às vezes eu queria tirar logo, eu colocava 2 minutos e ficava. E o pessoal ficava voltando na fila. E a gente fazia uma bagunça, a gente colocava som, daí eu cantava, eu olhava para o Splash, tava o Taiguara dançando, rebolando. Era uma bagunça. A gente se divertia muito. Na barca, eu tive o prazer de trabalhar com o Nilson, né? Aí tem a Fabiana. A Fabiana, nossa senhora, todo brinquedo que eu trabalhei com ela foi uma diversão. A Fabiana era doida igual eu, então eu tinha uma diversão. Nossa. Aí trabalhei com o Jefinho, porque o Jefinho, ele veio na época já que estavam recontratando menores.
Ah, E aí ele entrou e ele chorou, tadinho, porque no dia. E como eu fazia muita bagunça com ele, no dia que fui mandado embora, ele ficou. Ele chorou lá na catraca. Ele deu um abraço, ele falou: Diegão, você vai embora. Eu falei, aqui, ó. A hora de todo mundo chega, a sua logo chega. Eu coloquei uma cartolina, vou mandar embora uma galera do parque, aí mandou embora o Ramiro, mandou embora o Nilson, mandou a galera que mais bagunçava embora. Tudo numa remessa em outubro. Daí eu escrevi uma cartolina e coloquei: estamos de luto por causa que mandaram nossos amigos embora e coloquei os nomes. A Maricela olhou pra mim: Diego, tira essa cartolina agora. Eu adorava fazer bagunça. Era mais pra chamar atenção mesmo. Mas assim, eu não tive, graças a Deus, assim, apesar de eu ser um pouco arteiro, os encarregados não pegavam muito no meu pé. Porque eu também trabalhava, eu podia ser assim, bagunceiro, mas eu trabalhava direitinho. Às vezes eu fazia alguma coisa pra encher o saco. Mas era legal, a experiência na Barca Viking, trabalhei no Cataclisma com o Jerry Kudelbar, foi muito bom também. nossa. Olha, eu tive várias experiências. Eu quase fui chamado para o Sky. Eu cheguei a ser convidado O Júnior falou que, se caso eu não tivesse sido mandado embora, ia virar e eu ia ir para a equipe do Sky. Mas eu acabei não indo. Mas teve uma época lá que teve uma correria lá, não sei o que foi, que eu vi um monte de gente correndo para dentro do Sky, eu corri também. Pulei a grade, lá era uma briga que tava tendo lá, eu corri também. Porque lá era assim, né? Foi no embalo, dava né? alguma coisa a todo mundo. Lá era desse jeito. Mas, Mas trabalhei com vocês, adorei trabalhar com vocês lá. Teve um brinquedo, eu não é querendo puxar seu saco não, mas teve um brinquedo, que alguns brinquedos que a gente trabalhou, algumas pessoas nos recebiam bem e algumas pessoas tinham aquela sua própria panelinha, até você fazer parte mesmo da equipe levava um tempo. E já no Boomerang eu não tive esse problema, porque quando eu cheguei lá, que eu me lembro que era você não, aí eu esqueço o loirinho. Loirinho, tinha o Paulo Cabelo Felipe, enroladinho. Paulo Felipe, Tinha o Paulo, e aí tinha o coisa que tinha problema no rim, que eu esqueci o nome também. O Ronaldo, né? Ronaldo. Ronaldo. Isso. Vocês já me receberam muito bem, porque no Boomerang todos vocês tiveram paciência comigo. O Ronaldo tinha paciência, tadinho. Só que ele vivia com dor, né, tadinho? Pelo menos no dia que eu fui, ele tava morrendo de dor. Ele, Diego, não tô aguentando. Eu tinha uma dó dele, porque ele se esforçava bastante, né? É aquela coisa, eu, cara, sempre, até depois que eu saí do Play Center, eu entrei na área de telemarketing, né? E quando eu ia treinar uma pessoa, quando eu tinha um tempo já ia treinar a pessoa, eu tinha paciência, assim, porque, né, você tá chegando ali, né, meu, tem que ter paciência, né, com a pessoa. Pra pessoa pegar entendeu? Normalmente nas empresas, quando você entra e você é novato, o pessoal te zoa mais, o pessoal te exclui mais porque você é novato, né? Sim. E aí eu passei por várias empresas grandes, eu sei que é assim. Mas eu também pegava mais a sua linha, assim. Eu não gostava disso, porque eu acho que já é difícil de você chegar, ser uma galera grande, formada, e você tá chegando agora. Então a gente tentava dar uma oportunidade para o pessoal se sentir um pouco melhor, poder, né, desenvolver um trabalho mais rápido, enturmar. Mas no final das contas a gente era feliz, porque aí a gente acabava sendo uma família depois, porque na hora das reuniões tava todo mundo de saco cheio, todo mundo era igual. Ninguém queria ficar, não é verdade? Não, e assim, Diego, ó, eu particularmente era assim, ó, quando chegava alguém, por exemplo, a Alexandre às vezes ia render lá, né, no Miranda. Ela ia render, já tava super bem. Aí, por exemplo, Nilson, treina o Diego no comando do Boomerang, por exemplo. Aí você tinha também que comprar a ideia de querer pegar a mãe ali, né? Porque tinha alguns funcionários que você percebia que não queria aquilo, ele quer só zoar, né? E aí eu falava, mano, eu falava assim, ó, presta atenção no que eu tô falando pra você não fazer coisa errada. Depois vão falar que eu ensinei errado, entendeu? E você, eu vi que você queria aprender lá. Mas o Edelson, ele me passava muito, porque assim, apesar de eu ser danado, mas eu gostava de aprender. Sim. Então o Edelson colocava eu em muito brinquedo, porque eu acho que pelo meu tempo, que eu tive menos tempo que muita gente, eu aprendi até muito brinquedo. Porque ele me colocava em vários, ele, então vai, Diego. Aí eu fui telecombate, eu fui quase todos, ó, da área 1 eu fui todos, da área 2 eu fui quase todos. Eu acho que eu só não fui no Sky mesmo, porque o resto eu fui todos. É que a ideia deles, bastante. A ideia deles, né, chegou um momento lá no parque, a ideia da chefia era que todo mundo fizesse tudo, né, aprendesse cada equipamento. Mas como tinha aqueles que não gostavam, então acabavam não rodando tanto. Isso. E ainda tinha ciúmes de quem rodava, né? Eu cheguei até a fazer aquele negócio que o Japa fazia, de finalização. O fechamento?
que passava para fazer fechamento. Isso. Teve uma época que o Edelcio Júnior colocou eu para fazer também. Aí eu passava, fazendo o fechamento do pessoal. Eu já estava aprendendo isso. Eu acho que eu tive menos tempo que muita gente. Eu acho que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa lá. E eu gostei muito mesmo, de verdade. Eu acho que foi uma das poucas experiências da minha vida. E você vê, eu trabalhei na Sucican, eu tenho amigos de lá, mas iguais os do Play Center, que eu carrego há 20 anos, não tem, cara. Porque o Play Center, ele realmente foi uma família pra gente. E é aquela coisa, a gente tem um grupo de WhatsApp e tudo, até os que não estão no WhatsApp, mesmo que a gente não fale direto por causa da correria, a gente tem amizade, nunca muda. É igual assim, eu, por exemplo, trato o Diego hoje como eu tratava ele lá no Play Center e vice-versa, falando pra galera. É a mesma coisa. É isso que eu acho, é isso que eu fico impressionante. Hoje eu sou casado, meu companheiro Cleiton, às vezes ele assiste, né? Às vezes ele vê, ele passou aqui agora, ele fala, poxa, amor, sabe, é uma coisa que eu vejo em vocês interessante, mais de 20 anos de amizade, vocês continuam tudo brincando, dando risada igual. Eu falei pra ele, porque a experiência que a gente tinha de um ajudar o outro, que era muito, tinha hora que era muito B.O., e se a gente não se ajudasse, a gente apanhava. Então a gente realmente se tornou uma família, não teve jeito, né? Você trabalhou comigo, eu não sei se você se lembra, não sei se foi no Kamikaze ou se foi no Turbo Drop, numa festa que teve à noite. Aí a Maristela te levou pra lá pra ajudar e você ficou. Acho que foi eu, você, acho que foi no Kamikaze, e o Mário, se eu não me engano. Kamikaze, sim. Aí foi eu, você e o Mário. Que o Mário Papel era uma graça daquele Kamikaze. O bicho garimpeiro. O Mário só de olhar pra ele já dá uma risada, mano. É muito engraçado, cara. Mano. O Mário era da hora, cara. O Mário foi minha primeira equipe, né? Que foi o Mário, Alexandre e a Fabiana. Aí depois veio o Papel. O Papel ele dava. No início, eu queria matar o Papel. Falando aqui, viu, Papel? Se você estiver vivo ainda, se você estiver assistindo, que o Papel tá velho. Eu queria matar o Papel, porque ele implicava comigo. Ele implicava de verdade comigo. E o Mário falava assim pra ele, para de implicar com o Diego. Aí depois eu saquei que ele tava me sacaneando. Na verdade, ele me implicava. Na verdade, ele me sacaneava. Aí eu comecei a zoar ele, um dia ele perdeu a linha. Aí falei, ué, você não gosta de zoar? Agora você vai ser zoado. Aí, mas era muito da hora, cara. Só que também, no dia que eu tive uma briga na autopista lá, que foi o dia da confusão que invadiram, nossa, acho que um dos primeiros que chegou pulando a grade, Diego, foi o Papel. Ele veio que nem um doido, porque ele já era meio doidinho, né? Papel, ele literalmente, ele veio voando, né? Ele veio voando, ele veio rápido, assim. Aí o Mário falou, não consigo correr não, as pernas dele é magra, esse pernilão. E ele correu, cara. Mas assim, ali a gente sempre... No dia da autopista, a confusão... Foi mais de 20 pessoas, entrou, pulou de uma vez. Eu fiquei sem saber o que fazer, que tipo assim... O cara tava no Kamikaze, eu contei essa história lá no áudio, eu vou contar aqui. Ele tava no Kamikaze, ele passou a mão na bunda de uma menina, só que a menina tava com mais de 20 pessoas junto, ela tava num grupo. Aí o idiota sai correndo e pula dentro da autopista funcionando. Eu desliguei a autopista, só que quando ele pulou mais 20. Eu tirei a antena e comecei a rodar a antena assim. Eu falei, se deixar catar o cara, vai matar ele. Aí eu falei pra ela, aí o Papel viu e começaram a chamar a segurança e eu tive que fazer isso até alguém entrar. Quando os caras entrou, eles conseguiram pegar, mas quando eles conseguiram pegar, a segurança chegou. E aí a Maristela grudando no pescoço, essa cena eu não lembro. A Maristela grudando no pescoço de um. Filho da puta! A Maristela brigando era engraçado. Fedido! Mano, mas peraí, Diego. Agora uma coisa engraçada, não, uma curiosidade que eu fiquei agora, mano. Eu nunca trabalhei, eu trabalhei na autopista só num dia de especial, né? Um dia especial, fiquei um tempinho lá. E uma requisição uma vez que acho que quebrou o Kamikaze. Aí me colocaram lá, eu fiquei acho que uns 3 horas lá. Até com a Joyce, aquela Bolívia, né? Fala, a Joyce. Lembro. Você falou que pegou na antena e ficou rodando. Mano, como é que era o esquema ali? Dava choque aquilo? Como é que funciona? Então, na verdade o carrinho, ele tem uma antena, né? Ele tem um suporte, que é tipo um ferro assim, curvado, que ele fica... porque todo o sistema de energia passa por uma tela em cima. Certo. Então o carrinho ele se movimenta através da antena. E aí ele fica relando ali, só que, né, quando deu a confusão, bati a emergência para desligar e arranquei a antena de um carro. Era um cabo de aço. Nossa, doido, ia tomar um choque daquele. Aí arranquei a antena do carro, foi o que eu pensei na hora. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? 20 pessoas vai matar o moleque aqui dentro, eu não posso fazer nada. Nossa. Aí eu tive que puxar a antena.
Aí eu joguei ele no chão, coloquei o pé em cima do peito dele e fiquei rodando a antena assim. Eu falei, quem encostar vai tomar na cabeça. Aí foi quando começaram a me chamar de Duduzinho, porque meu irmão é segurança, o Dudu. Aí ele falou, pô, esse Duduzinho é brabo pra caramba. Eu falei, cara, eu pensei em nada, só pensei nisso na hora. Eu falei, vamos matar o moleque, então antes que mata o moleque, eu vou dar uma de doido aqui. Caramba. Nossa, mas foi muito da hora. E a situação você tava falando do papel, né, o Cláudio, eu lembrei de uma coisa na entrevista da Denise, eu nunca esqueço ela contando, que quando ela chegou no Kamikaze lá, ele falou assim, né, ô Denise, pode ficar fazendo comando enquanto ficar aqui na plataforma o dia inteiro. Ela falou, por quê? Ah não, porque acho que ele tava garimpando, tá ligado? Tava pegando dinheiro. Ele e o Mário era difícil competir. Uma vez o Mário tirou um pote de ele vai me xingar quando ele vê esse negócio. Tirou um pote de R$70, assim, ó, na época, era muito, né? De dentro do armário, eu falei, que isso, Mário? Ele, porra, mano, eu não quero que tirou do Kamikaze, não. Lá, eu garimpo pra caramba. Eu falei, eu não sei quem era pior, se era ele no Kamikaze ou se no Cataclismo, às vezes, o Jerry, né? O Jerry às vezes era danado no Cataclismo. O Cataclismo, ele caía bastante moeda também, mas a diferença era que o Cataclismo a gente podia parar ele, né? E ficar pegando ali embaixo, né? Os caras faziam na cara dura, a fila tudo olhando ali. No Kamikaze, na verdade, dava pra zerar, mas não podia. O Edelson falava, não quero que zera. Aí quando eu tava bravo com o Edelson, eu zerava o Kamikaze. Ele vinha de lá de cima já. Fumaçando. Eu falei pra você não zerar o Kamikaze. Eu falei, poxa, cara, eu nem percebi. Pô, Edelson, era terrível. É pra cair bala. Vocês estão zerando pra catar dinheiro que eu tô ligado. Eu falei, nossa, eu não tô fazendo isso não, Edelson, imagina. Quando eu operava, ele dava umas paradinhas assim, mas não ficava muito não, dava uma paradinha. Mas assim, agora, um brinquedo que eu trabalhei, eu não achei ruim de trabalhar lá, mas eu percebia que ninguém gostava, e era a maior briga da Fabiana com o Edelson, foi o telecombate, né? Telecombate. Nossa, ninguém queria ficar ali. Aí o Edelson, pra pirraçar as meninas, porque o Edelson às vezes pra pirraçar as meninas colocava Denise, Alexandra, Fabiana, e porque ficava sozinho, e às vezes o Edelson mandava a rendição pra todos os brinquedos, porque tava no telecombate, era esquecido. Então, assim, aí a Fabiana, de propósito, ela chamava o Edelson toda hora. Eu quero banheiro. E aí ela ia pro banheiro e ficava meia hora paqueando. Aí sempre o Edelson mandava eu, porque ele falava, vai, Diego, vocês têm mais paciência com a Fabiana e você sabe todos os brinquedos. Aí eu ia e ficava lá. Aí, às vezes a Fabiana chegava, ela falava, fica aqui comigo no quartinho, não vai embora não, fica aqui. Aí quando a Edelson vinha chegando, eu, tchau, Fabiana. A gente trocava uma ideia, Fabiana. Fabiana, nossa, é um amor de pessoa. Em breve ela vai participar também com o Ramiro, ele já convidou, né? E a Fabiana, eu lembro dela no Bumerangue, cara. Eu não estava muita risada com ela. Ela não tinha paciência também com os visitantes. Ela não deixava a moleza, não. Dava moleza, não. A Fabiana era encrenqueira, né, meu? A Fabiana era encrenqueira. Mas ela é engraçada, mas ela era engraçada. E a gente ria muito, eu e ela. Aí ela vinha. Porque desde quando eu entrei no parque, ela tinha mania de me agarrar. Onde eu tava, ela me agarrava. Acho que foi a única pessoa que ela agarrou que o Ramiro não teve ciúme, sou eu. Ai, meu Deus do céu. Se bem que também eu ajudei aí, né, Fabiana? Eu que fiz eles beijar primeiro, na verdade. Tô entregando aqui. Bacana. E é bom saber que hoje eles estão todo esse tempo junto, né? Puxa, muito legal. Muito bom mesmo. Muito bom. E assim, ô Diego, na Barca Viking lá, você deixava bastante tempo? Você agitava bem a galera ou você era tímido lá? Como é que era você lá no comando? Não, lembra, como eu falei, né? Teve aquela época lá que o Edelson falou assim, tá, vou colocar, mas era para poder criar competição entre os funcionários, né? Colocar lá quem agita. Aí eu ganhei, teve uma vez que o Edelson colocou lá minha fotinha que disse que eu agitava bem, que eu ganhei, mas eu fazia porque eu gostava mesmo, né? Eu gostava de fazer uma bagunça. Aí foi quando uma pessoa que, não me lembro quem, eu acho que talvez até tinha sido você, chegou em mim e me contou que o meu irmão Alexandre, no Labamba, ele também agitava pra caramba. Quando a pessoa ficou sabendo que eu tava agitando bastante na barca, falou, você é igual seu irmão era assim, agitava bastante no Labamba. Acho que foi você que me contou, porque eu não sabia que o Alexandre, ele era bastante divertido, porque o Alexandre sempre teve muita vergonha, né? Então, o Dudu é o Alexandre, tá, gente? Meu irmão é o Alexandre. Então, ele, como eu te falei, tem uns vídeos aí, né, até no YouTube, eu com certeza o Diego tá lá inscrito lá pra gente, no Playcast no Ar, tem um vídeo que eu postei quando eu fui brincar, depois você procura lá, se você não viu. É um vídeo que eu vi. Camisa vermelha, eu e um amigo meu, bem novinho, acho que foi em 95 aqui, 94. Aí a equipe do Labamba nesse dia era o seu irmão e o Chocolate.
O chocolate estava no comando e ele estava na plataforma. Ele fala demais esse chocolate. Ele fala, nossa, era da hora quando era o chocolate era da hora. Ele gostava muito, porque ele falava que o chocolate era terrível, né? Bagunceiro também. E agitava muito, nossa. Foi um dos melhores operadores que teve no La Bamba, né? E até comentei com ele isso um dia que eu tava no Boomerang, o seu irmão tava SPO na época, né? Quando eu trabalhava lá no... Acho que foi 99, 2000. Ele tava na fila, eu comentei com ele, falei, mano, tem um vídeo que você aparece, cara, no La Bamba. Ah, é, mano? Ele até pediu pra mim. Aí, quando você puder, Diego, pede pra ele escrever lá e manda pra ele o vídeo pra ele ver. Ele aparece. Eu marquei ele. Quando você me marcou, eu peguei e marquei ele, ele viu. Aí eu peguei, mas aí você me mandou também o link no particular, e eu mandei pra ele, porque ele, muito saudade, né? Ele trabalhou 14 anos lá. 14 anos? 14 anos. Quase que ele ganhou o relógio. Nossa. Alexandre, mais um ano você ganhava o relógio, Alexandre. Ai, meu Deus. Aquele o Adriano, daqui a pouco ele entra, né? O Adriano, então, a gente tá aguardando o Adriano, hein, galera? Talvez o Adriano vai participar também com a gente aqui. O Adriano também que tem muitas histórias aí, né? Ele faz parte aqui da equipe aqui do Playcast no ar. E quando eu falei que era o Diego, ele falou, opa, vamos ver se consigo participar. Talvez ele venha aí daqui a pouco ele aparece. Quando eu trabalhei na Barca, a equipe do Evolution ainda tava o Adriano. Aí virava e mexia, eu descia e mexia com a Adriana. A gente ficava conversando ali na grade. Aí quando aparecia a Maricela Delça, eu subia rapidinho. Quando eu tava na plataforma, eu descia um pouquinho pra mexer com ele. A gente ficava trocando uma ideia. O Adriano é super gente boa. Nossa. Na época do parque, eles eram doidinhos pra me lá no vestiário, mas eu era quietinho, supostamente, né? É. Aí depois que eu saí de lá, que eu fiquei bagunceiro mesmo, de verdade, ele falou, olha só, Diego escondendo o jogo. Peraí, vamos tocar nesse assunto. Então você conseguiu escapar das reformitas lá no vestiário? Consegui escapar. Opa, porque eu supostamente... Porque na época do Play Center eu ainda não havia falado sobre a minha sexualidade, sobre a minha intimidade. Então, supostamente eu era quietinho, né? Na verdade eu não era quietinho, mas supostamente eu era. Então, depois quando eu saí de lá, que todo mundo começou a falar, olha, a gente querendo usar o Diego escondendo o jogo, gente. Eu corri, eles tentaram. O Francis tentou umas 2 vezes, eu me tranquei no banheiro, não deixei. Mas quando pegaram ele, eu peguei também. Eu não deixava ninguém me zoar, mas eu zoava. Então, eu já assim, eu ficava só dando risada, eu não zoava ninguém pra ninguém me pegar. Eu consegui escapar dessas reformas aí, mas era da hora, né? Muita brincadeira, né? Muito legal. Eu gostava quando pegava o Wagner, né? Porque o Wagner sempre foi loucão, né? E eu achava engraçado. Porque o Wagner, ele ia de boa, os pessoal pegavam ele pra zoar e ele ia doidão, de boa. Beleza aí, gente. Nossa, o Wagner é o único povo reforma aí, ele tá tranquilo, né? Ô, Diego, era super da hora. Sabe quem que vai gravar com a gente agora? Acho que semana que vem, né? Lógico que esse vídeo aqui, que a gente tá com o Diego hoje, vai ficar lá pra frente aí, né, galera? Mas o Diego, acho que não sei se você lembra dele, o Alan. Você lembra do Alan Catatal? Lembra desse nome? Eu lembro do apelido Catatal, agora eu não tô me lembrando da fisionomia, mas eu lembro do apelido Catatal porque eu também conversava com ele, eu usava, e aí Catatal, não sei o quê, mas eu não me lembro muito da fisionomia. Algumas pessoas, eu vi esses dias uma foto, não querendo mudar de assunto, do Leandro, menino. Falei, Leandro, você tá gordinho, hein, no Facebook. O Leandro do Sky? O Leandro. Aí eu falei, olha, depois de velho ganhou corpo. Não, ele sempre foi muito magrinho, né? Sim, sim. Não, isso daí, ô Diego, na época, ela tava comentando com a minha mãe hoje, depois dos 30, né, geralmente a pessoa fica um pouco mais gordinha, né? E assim, até casa, né, tudo. Mas assim, eu particularmente era magrinho em 97, 98, parecia uma vareta, só tinha perna, né? Eu lembro. Então. Aí você ficou mais fortinho. Agora de outro, porque você sempre foi muito magrinho, né? Sim. Aí o que acontece, né? Muito disso daí também é devido ao horário de almoço, né? Às vezes a gente almoçava meio-dia, lembra? Às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, às vezes 4. Entendeu? E salito na comida, né? Sim. Porque nos 3 lugares que eu trabalhei, colocava salito na comida. E dava sobremesa e roubava, né? A gente era terrível. Eu entrava 2 vezes pra pegar sobremesa e a mulher queria morrer com a gente. Eu me lembro do Frank tentando dar um golpe comigo e entrando por trás lá na catraca de novo pra pegar.
A mulher pegou o frango da mulher, não pode. Não sei o quê. E o Diego, você falou que ia passar um pano pra mim. Eu falei, não deu, cara. Quando eu vi, ela já tava vindo. Só pra poder roubar mais sobremesa. Ai, meu Ô, Deus. Diego, conta pra gente aí Ah. como é que era o Diego nos dias especial de baixinho no parque? Como é que era? Lembra? Quando ia com as Ai, professoras cara, eu amo lá? criança. Eu amo criança. Então eu colocava as músicas, eu pegava fogo. O dia que eu fui mandado embora realmente foi num dia de baixinhos, porque tinha um cara, acho que era aqueles negócios de orfanato, não me lembro, Certo, que vinha bastante orfanato. sim. E foi um cara lá, que assim, o automático do brinquedo era 3 minutos. Só que eu tinha ido, a turma já tinha entrado, a turma que estava balançando, e eu tinha ido no pedido do QTO, fui no banheiro, voltei, e eu não sabia que o Jefferson tinha repetido os 3 minutos. Então já estava 6. Na barca, é E isso? aí, quando a galera era bastante agitada, e a criançada do que eu cheguei estava agitado, eu achei que estava só nos 3 minutos. Então eu peguei, sabia que o Jefferson tinha deixado mais 3. Então eu cheguei e falei assim, ó, como vocês estão animados, para quem tá animado, deixa só mais um minutinho. O cara foi lá e fez uma reclamação por escrito de mim. Que ele falou Nossa, que eu deixei 3 rodadas aí, a galera. E aí eu fui mandado embora. Mas aí, tipo assim, como eu tava afim de ser mandado embora, eu não liguei. Mas na verdade não foi o fato. Foi que eu pedi QTO, fui pro QTO, uhum. a turma entrou, ficou 3 minutos. O Jefferson repetiu mais 3 minutos. E aí, quando eu Nossa, cheguei, eu não sabia, deixei mais um minuto. Ou seja, eles ficaram 7 minutos. E aí o oxe, cara fez uma reclamação por escrito que a fila estava lotada, as crianças estavam cansadas, e a gente estava zoando e não deixando. E só que o cara, quando foi falar comigo, ele falou comigo gritando, e eu dei um grito nele também. Que ele que cuidava da turma. Aí ele começou a tipo, aí ele não sei o que ele falou pra mim, ele falou gritando que eu era um troglodita. Eu falei, você é um psicopata anormal. Aí eu bati boca com ele. Falei, ó, nossa. nem te conheço pra você chegar xingando, gritando, conversa que nem gente. Aí você que cuida dessa turma, eu vou lá na sua escola fazer uma reclamação pra trocar, porque vai ficar todas essas crianças doidas quando crescer, né? Você Pô, chega gritando, você deve estar ensinando só o que não presta. Aí eu é. falei, bati boca, aí ele foi lá e fez uma reclamação de mim. Então, Aí eu fui mandado embora. é assim, né? Mas era maravilhoso, o dia de criança era maravilhoso. Eu acho assim, os dois, eu gostava do dia das crianças e gostava do dia dos deficientes, que era gratificante para nós trabalhar nesse É no dia. fim do ano, né? Aham. Eu Assim, ó, amei. a galera que tá assistindo no YouTube e até ouvindo, é assim, o problema que a gente enfrentava lá como operador, né, Diego? Era assim, às vezes você falava com o pai ou a mãe, ou até mesmo nessa situação que ele contou, era para segurança do filho, só que você falava assim que não podia, só que às vezes a pessoa aumentava um pouquinho lá no saque, né? Entendeu? Ah, ele me xingou, Sim, entendeu? Aí você tinha que conversar com o encarregado e falar, não, eu não xinguei, eu falei que ela não podia entrar, entendeu? É assim, é. Eu fui chamado na sala, nesse dia eu não estava bem, eu estava nervoso, né? Porque eu já queria sair também. Aí a Maristela veio com o papel que é reclamação por escrito. Quando eu cheguei na sala, meu encarregado da área era a Maristela. Mas como eu estava meio brigado com o Edelso entrou na sala com o Júnior para poder falar mal de mim. Daí eu bati boca com o Edelso na frente do Júnior. Daí nossa, aí o Júnior pegou e falou: então, ó, dispensa. Aí eu falei: beleza. Aí eu saí. Depois o Edelso me pediu desculpa. Ele falou: não, gente, você tá nervoso. Tá tudo. Eu falei assim: então, eu acho que a gente já não tá legal. Aí vocês querem chamar a gente para dar uma comida de rabo na sala no dia que a gente não tá bem. Acho que tem hora, sabe? Tem um momento certo para conversar com a pessoa. Eu sim, nunca fui de dar problema, eu nunca tinha tido uma advertência sequer no parque para eu chegar na sala e eles falarem da maneira que eles falaram comigo, então eu achei que foi ingrato e injusto. Então aí eu não perdi a paciência, eu sou que nem meu irmão, quando eu perco a paciência eu falo mesmo. Aí pronto, aí foi a gota d'água que mandaram embora. Mas eu queria sair. Depois eu voltei lá no parque, conversei normal com o Júnior, conversei normal com a Edelcio. Eu nunca fui uma pessoa assim de guardar mágoa. Na verdade, eu já queria sair, então, sim, sim. né? A gente Não, cansava um pouco, porque o parque foi a nossa alegria, foi a nossa diversão. A gente era uma família. A gente se queixava um pouco, que achava que o valor, talvez, do salário não era compensador a tudo que a gente fazia. E, sim, às vezes, as brigas por coisas que eram muito supérfluas no meu modo de pensar e ver. Não havia necessidade, às vezes. Mas como eu falei, ó, por que eu não levo mágoa de ninguém? Porque eu acho que era justificável, porque
como nós vivíamos sob pressão, eles também viviam sob pressão. Sim, sim. Então, às vezes, eles davam uma bronca que não era necessária, mas talvez pelo estresse que eles também viviam, né? Que era muito estressante. Né? Então, por isso que eu não levei nunca nada pro coração. Nunca, sabe, guardei nada. Eu sei que era difícil, né? Às vezes até aquela coisa, né? A história do telefone sem fio, né? Que em dinâmica a gente aprende isso, né? Que conta uma coisa de um jeito, aí chega no segundo, já aumenta o negócio, o terceiro já aumenta. Então era muito o que acontecia também. Vai ver, nem foi tudo isso aí que você falou do tempo, né? Aí a pessoa aumentou mais pra você tomar uma reclamação a respeito, entendeu? Mas é isso aí. O legal é que ficou a experiência, ficou as amizades, ficou a alegria de ter podido, sabe, aprender coisas diferentes. Eu trabalhei numa empresa antes do Play Center, eu trabalhei, primeiro eu comecei como ajudante geral em peças de moto com 13 anos de idade na General Osório, depois eu fui trabalhar como office boy. E nas duas empresas que eu trabalhei, assim, eu não tinha muito, como ajudante geral em peças de moto, eu era só eu e mais 2 funcionários. Como office boy, era eu e 4 chefes, não tinha muito funcionário. Então, tipo assim, já no Play Center, não, foi uma experiência diferente. Cheguei, vi aquele vestiário enorme, aquele monte de gente se trocando, aquela correria, e tem que render, e tem que não sei o quê. Então, ali, meio que eu aprendi a correr. Tem que correr. Que tá todo mundo precisando de almoçar, tá todo mundo precisando de banheiro, então tem que correr. Então, aprendi a lidar com situações difíceis sozinho, porque eu fiquei um tempo na autopista. Quando eu entrei próximo do final do ano. E aí, logo em seguida, eu tinha 2 meses, a autopista já estava com fila de quase 5 horas. E me largaram lá sozinho. Ó, Diego, é isso e é isso. Aí eu falei, caramba, meu. Então, tipo, eu tive que aprender muito rápido. Depois me colocaram com o gordão doidão. Lembra do gordão doidão da moto? Que ficava rodando o parque, foi mandado embora. E ele arrumava confusão com todo mundo. Daí o Edelso falou, Diego, eu vou colocar ele com você, que você é o que mais tem paciência. Aí ele ficou comigo bem na hora que o parque tava cheio. Eu queria matar ele. Ele arrumando confusão lá do outro lado da autopista, eu trabalhando, ele arrumando confusão. Aí eu lembro que eu falei, ô menino, vem aqui, inferno. Fica aqui do meu lado, para de arrumar confusão. Ele era terrível, cara. Depois ele, quando foi mandado embora, ele ficou dando volta no parque com a moto. Aí ele tirou a camisa do vestiário, ele era todo rasgado. Aí o pessoal falou, acho que esse cara é doido. Todo tipo Harley Davidson naquela moto. Que era o caso do Álvaro, né? Porque o Álvaro tinha um monte de corte também de cicatriz, né? É engraçado. Que boa. E olha quem chegou, galera. Adriano com a gente agora. Tudo bem, Adriano? Opa, Nilson, bem? Beleza? Olha o Diegão pra nós, Fala, Diego. E aí, gente? Beleza? Tudo bem? Tudo bom, André? Bem. Olha, eu queria agradecer, antes de mais nada, aí a vocês, por vocês terem aceitado fazer comigo no domingo, nesse horário, porque se a gente fizesse de manhã cedo, as pessoas velhas, assim, que nem o Drica, tô assistindo Viola Minha Viola. Aí não dá pra fazer domingo de manhã. Carmesim Barroso? Ai, meu Deus. Mas o Nilson também não foge muito disso também não, viu? Porque você sabe que a galera do Play é tudo de 40 pra cima já, né? Então... 40 a mais. Eu perdi o Globo Rural hoje, pô. Perdeu o Globo Rural. Ai, Jesus amado. E aí, esses dias, entrevista pro Globo Rural, gente. Falando da minha Ai, senhor. O Adriano. Eu tava ali. Pode falar. Eu tava falando pro Nilson, o Dri, que quando eu ficava lá no Evolution, no Barcavic, você ficava no Evolution. Era onde a gente conseguia ter um pouquinho mais de contato, assim, porque você ficava no Evolution nessa época que eu tava na barca. E o Evolution e a barca eram em frente um do outro, praticamente. A gente tinha mais contato nessa época. Vou aproveitar aqui, Nilson, se você deixar que a gente voltou nesse segundo bloco, falar que a gente tem aí, já aproveitar de início, assim, tá? Eu hoje tenho uma loja, né? De roupas masculinas, femininas, sex shop, lingerie, praia, tudo. E a gente fica aqui em Osasco, no Novo Osasco, né? Depois eu vou passar o link aí pro Nilson, Frederica, para passar. E eu tenho uma funilaria também, meu companheiro tem uma funilaria. E aí a gente tá aí, de vento em pouco aí, lutando para sobreviver como todo mundo. Sim, show de bola. Sucesso. Picadão, viu? Merece.
E o Obrigadão. Adriano, eu tava conversando com o Diego sobre duas coisas importantes aí, referente à responsabilidade que a gente tinha lá no Play, né? Por exemplo, de equipe, trabalhar em equipe. Principalmente na hora do 3-6, né? Que, por exemplo, você não podia ficar atrasando muito, senão você ia atrasar todo o 3-6, né? Da galera, né? Quem era o último se lascava, né? Sim. Ainda mais de fim de semana. No meu caso eu me ferrava muito porque assim, o Edelso mandava eu render. Porque aí eu não podia ser o primeiro, eu primeiro ia render todo mundo para depois ir, ou seja, então eu sempre era o que mais, mas também eu aproveitava também para fazer 1h30, quase 2 horas. Daquela voadinha básica, né? A gente dava uma voada no parque, atravessava para almoçar no teleférico. Eu fiz isso várias vezes. Dormia lá na quadra do Grêmio. Ai, gente, aquela quadra era da hora, né, meu? Quantos não Mas perderam a eu me hora machuquei ali? lá. Quantos não perderam a hora dormindo ali? Ixi. Não é? Você se machucou? Não. Eu me Na machuquei nossa porque eles tinham mania, desculpa, Adri. Eles tinham mania de guardar uns negócios de carnaval lá, né? Ah, sim. E uma vez eu tava lá, menino, não sei o que aconteceu, o bagulho daquele caiu em cima de mim. Eles Aí eu me separavam machuquei. também Noite do Terror, né? Noite do Terror ele usava a quadra ali para separar as fantasias, os cenários, né? E eles iam fazendo e iam guardando. Guardando. Isso. Nossa, Noites do Terror era, acho que, realmente é um evento que mudava nossas vidas, né, cara? Porque até o vestiário ficava lotado. Tudo ficava demais, né? Tudo era exagerado. Horário de almoço estava lotado demais, vestiário lotado demais, o parque lotado demais. A gente ficava doidinho. Metrô cheio. O metrô cheio. A gente arrumava confusão, tinha que esperar um pouquinho, porque senão apanhava no meio do caminho. Não. Porque eu vou falar pra você, arrumei uma confusão com o cara que depois eu tava na fila do ônibus, que o meu, indo pra Barra Funda, o primeiro ponto era o meu, que era Jardim Antártica. Então eu na fila vi o cara com a turma inteira. Eu falei, agora eu apanho, que eu tô sozinho, porque lá ainda tinha ajuda, né? Aqui eu não tenho. Mas o cara não me viu, eu tive uma sorte. Nossa. Porque a gente meio que com o uniforme a gente mudava, né? Depois tirava o uniforme ali. Verdade. Mas tinha algum mudava, que ia embora de uniforme, mesmo assim. É mesmo? Mas eu tomei um susto pra caramba quando foi o tiro do Orlandino, que eu tava bem perto. Tá. Ele contou essa Eu tava história. a metro dele quando o carro virou. Aí meu irmão me ligou desesperado. Diego, tá tudo bem? Porque eu estava próximo. Todo mundo sabia que eu estava próximo. Aí eu olhei para trás e só vi o carro virando, dando tiro, e o Orlandino no chão, e o povo correndo. Me deu um desespero. Eu falei, meu... E o pior é que eu sou diferente dos outros, porque até as pessoas veem um barulho e saem correndo. Eu vejo um barulho, eu me travo. Eu fico olhando. Eu fico parado no lugar. Eu falei assim, eu sou o alvo certo, né? Se der um tiro pra cima, eu fico parado no lugar. No susto ali, cada pessoa vai reagir de um jeito. Tem gente que desmaia, tem gente que sai correndo, tem gente que grita, tem gente que vira uma estátua. Eu fiquei parado, mas... Nossa, cara, aquele dia foi... Eu nem sei, na verdade, qual foi o motivo de tudo aquilo. Né? Não sei se teve confusão dentro do parque, eu não entendi nada. Eu e o Orlandino recém tinha ido pra SPO, né? Ele não tinha muito tempo que ele tava na SPO. Ele contou, nem ele sabe direito, né, na verdade, né? Foi tudo tão assim. Acho que foi uma Ainda briga bem que deu tava tudo tendo. certo, ninguém se machucou seriamente, deu tudo certo, graças a Deus. Sim. Ah, não, com certeza. Eu acho que Tá aí até hoje essa figura pra contar a história, né? Todo tatuado. Eu falei pra ele que eu vou colocar a Mônica na bunda dele, se ele fazer mais uma tatuagem. Ai, senhor. Não, sobre o Orlandino, ele comentou, né, Adriano? Não sei se o Diego viu, ele comentou que parece que foi alguma confusão que teve do lado onde eles estavam passando. Foi aquela coisa de estar no lugar errado na hora errada. Foi isso que aconteceu. Que bom, porque eu não sabia de verdade. Por isso que eu não sabia, eu nunca soube, na verdade, porque também logo em seguida teve outra situação, todo mundo ia embora. Então... ele falou que aquilo ali ficou abafado por muito tempo, né? É verdade. Ali teve. Aquele parque era um parque, assim, que tipo, era alegria, mas ao mesmo tempo, cada hora tinha uma coisa estranha, né? Eu lembro você lembra que eu contei pra você, Nilson? Não sei se o Drica lembra que a gente, naquela festa rave que teve à noite, aí na correria o cara foi e rachou a cabeça no poste dentro do parque. Eu falei, gente, que merda era aquela? Porque cada hora tinha uma doideira diferente, né? Você fala, aí teve a vez que
Saiu uma correria lá pro pessoal do Splash, que o cara botou a mão pra fora e o dele passou em cima. Eu falei, mas que merda que esse cara foi fazer? Botar a mão aonde? Aonde que esse cara foi botar a mão? O que passou o negócio pra dar a mão dele? Eu vou falar, visitante tinha hora que dava raiva. Ele fazia coisa que ninguém entendia porque ele fazia aquilo, né? É igual no último episódio aí com o Eduardo, o Nilson falou que no bumerangue não podia levantar a mão, que você podia bater a mão na gaiola. Mas mesmo assim o pessoal... Sim. Parecia uns doidos, né? Eu, quando fiquei no Turbodrop uma vez, eu dei um tapão num cara por causa de uma coisa. A gente... eu não aguentei, meu. Na hora de você abaixar a trava individual, ele pegou e fez assim, ó, pra trava ficar folgada. E você sabe que o cintinho do Turbodrop solta. Ele deixou a porra da trava levantada e o Cezinha de lá de cima veio e falou, Diego, dá uma volta lá, porque eu já tinha fechado, a filha da mãe deu um jeito de... Nossa, eu voltei, eu dei um tapão nele, eu não aguentei não, porque naquele dia eu tava nervoso, eu falei assim, eu sou retardado, você quer cair de lá de cima? Vai sujar tudo o parque, a gente vai ter que lavar? Pô, olha que bacana isso daí, cara, agora eu vou pegar esse gancho, já que você tocou nesse assunto, o episódio 45, né, o anterior que eu fiz com o André, né, eu com o André, ele tava perguntando pra mim como é que era esse negócio da pesagem lá no Turbo, Diego. Tinha pesagem, não tinha? Como é que era isso aí? Você fala o negócio do amortecer, de amortecer? Que ele subia um pouquinho, era tipo uma pesagem. O que era? Se o cara tinha um pesado não podia ir, o que era isso? Não, é que assim, todo o equipamento tinha, né, na verdade, o peso certo, essas coisas, né? Mas no turbo nunca deu problema muito nesse negócio. Só que assim, quando a gente tinha que frear, que era aquele... não sei se é frear que fala, né? Que ele tinha que dar a quantidade certa do amortecimento, né? Se ele não fizesse, então a gente tinha que chamar manutenção, porque ele tinha que amortecer pelo menos 3 vezes, né? E aí ele, às vezes, acontecia de ele amortecer uma, na segunda ele já começava a descer devagarzinho. Aí era onde você já começava a ver que não estava funcionando direito. Então você tinha que parar o equipamento para chamar manutenção. Porque era tipo compressão de ar, assim, sabe? É tipo uma seringa, né? Isso. E não estava funcionando. Teve uma vez só comigo que aconteceu. Ele subiu uma vez e na segunda ele já foi descendo devagar. Só que aí corre o risco dele descer de uma vez. Acho que ele tem que calcular o peso do visitante que está ali para poder dar o ar para coisar, né? Daquele peso ali, ó. Vou precisar de tanto de ar para subir e descer. Sim. Mas falar em Turbodrop, aquela cabine era da hora, hein, gente? Que cabine era melhor? Porque a do Cataclisma também era ótima, né? Tornado. Um arzinho condicionado. Tornado aqui, ó. Tornado, né? Tornado. Tornado era... É que quando eu trabalhei lá, não tinha o Tornado mais, né? Mas, nossa senhora, cara, pensa em umas cabines boas que tinha ar-condicionado, que você podia comer, que era isofilme. Tornado. Podia até dormir lá dentro. Que ninguém via nada. A cabine do Tornado era o comando do Tornado, a cadeira, a porta atrás. Você não podia nem abrir o braço assim, ó, porque não tinha espaço. Era tipo, Adriano, era aqui, tipo a do Crazy. A do Crazy também, né? A do Crazy era assim. Apertado. Ou seja, maior. Não era nem uma cabine, né? Não era nem uma cabine, né? Era quase que uma cápsula. E a do Tornado, a lateral dela, que tá aqui, ó. Quem tá pelo vídeo vai ver a foto aqui. Era toda de acrílico. Então o sol, quando batia na sua lateral, todinho. Nossa. Então não era fechado, que nem a do Polvo, a do Mixer, que era só a frente, Cataclisma, que era só a frente de acrílico. Lá não, era tudo fechado. Era de acrílico. Então o sol batia, ó, a pino. Ai, nossa, horrível. E não tinha ventilador. Não cabia ventilador. Deus. Nossa senhora. Então, ou seja, era a guerra mundial para ir para lá, né? Por isso que no calor a gente gostava de operar na plataforma, porque na plataforma era aberto, entendeu? Por mais que batia o sol, tinha o vento, né? Isso, verdade. Que ajudava um pouco. Eu queria que você tocasse num ponto agora, no assunto lá do texto que você publicou esses dias lá no grupo lá que você tem, e também lá nos grupos dos parques. Fala um pouquinho do seu desabafo. Sim, na verdade o texto era um desabafo também, e ao mesmo tempo, sabe, um desejo pessoal que eu acredito que, assim, infelizmente, nós vivemos num país que, como por exemplo agora, né, a Americanas anunciou que vai fechar todas as lojas no Brasil, né?
O Nubank também faliu. E, assim, são muitas pessoas. A Americanas parece que é mais de 5 mil pessoas. O parque do Play Center, ele, entre Playlands e parques, acho que ele tinha mais de 4 mil funcionários, 4.500 funcionários. São muitas famílias, né? Dá sustento a muitas famílias. E não é só isso, né? Mas é o fato que a minha indignação é assim, eles tiraram tudo dos jovens, tudo da família. Que hoje você só tem, assim, Horto Florestal, essas coisas. Mas, assim, parques de diversões. O Play Center era um parque considerado o maior parque da América Latina dentro de uma metrópole. E aí, quer dizer, mas o que aconteceu com o Play Center também teve a ver com a falta de incentivo fiscal. Por quê? O parque tentou por diversas vezes comprar o terreno, mas a prefeitura não vendia. O aluguel era um absurdo. Eu hoje sou comerciante e eu entendo isso. Você paga um absurdo de aluguel, você não consegue investir, você não consegue trazer qualidade. Sim. Então, acho que isso isso prejudica. O parque tinha muitos brinquedos que precisavam de manutenções caras, e aí muitas das vezes acabou levando a consequência de acidente, porque não tinha manutenção da maneira que deveria ter, porque não tem incentivo, porque o zóio grande cresce das pessoas e a prefeitura, mas é porque é um parque gigante, pode pagar um aluguel imenso, mas aí não faz investimento, não faz a manutenção e perde o parque, como perdeu, entra numa grande dívida para poder manter e perde o parque, como perdeu, e não traz nenhum incentivo novo, porque a gente paga tanto impostos nesse Brasil e nessas cidades para não ter um entretenimento bom para a família, bom para o jovem, que hoje o jovem ele tem o quê? O funk para ir lá engravidar e usar droga, é o que ele tem. Sim. Essa é a realidade do brasileiro hoje, entendeu? A nossa juventude foi uma juventude privilegiada, que tinha muita opção, mas as opções foram se acabando. Quantas foram as empresas que foram se fechando? Mapping, Play Center, Americanas agora. Quantas foram? Quantas empresas mais precisam fechar para o brasileiro aprender a ser economista, aprender a dar um incentivo fiscal para as empresas manter os empregos? Porque vamos combinar... Das empresas grandes, né? Agora tem pouco tempo a Ford. A Ford saiu do Brasil. Então, olha quanto desemprego. É muito desemprego, cara. Se você não tem uma... Por isso que eu falo, assim, o brasileiro não sabe votar, porque vai votar nesse povo que é um artista, que é um palhaço de televisão, que não tem estudo e que já coloca lá para governar ou para fazer leis para o nosso país e não faz nada por nós, né? Ou então vai lá pela aquela crença de fé, desculpa, uma crítica pessoal, vou colocar lá o pastor da minha igreja. O pastor da tua igreja está indo lá só para anular os impostos da igreja dele, que na verdade ele não está fazendo porra nenhuma por nós, entendeu? Hoje é uma bancada imensa, católica e evangélica, com uma briga de religião e a gente aqui sem nada, sem direito a nada, sem ganhar nada. Deveria, né? Entendeu? Eu sou evangélico criado em berço, mas eu não gosto dessa ideia de colocar, não se mistura fé e política. Eu não gosto muito de misturar as coisas. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ter estudo para chegar num lugar desse e saber administrar, saber o que fazer. Porque quando você escreve uma lei, você está escrevendo uma lei para lidar com uma população imensa e que precisa de recurso para saúde, para educação, para qualidade de vida, entendeu? Eu sou um comerciante de bairro. Como é bom ter um comércio no bairro, porque você traz qualidade de vida, a pessoa pode ter um emprego no seu bairro, não precisa pegar 3 horas de ônibus para ir trabalhar. Sim. Entende? Mas nós não temos incentivo fiscal. Puxando o assunto que você falou, bairro, nós temos vários parques itinerantes aí, pequenos, que vão nos bairros, né? Tipo o Millennium Park, o Morenos Park, tem o Ita Center Park Park. Agora mais antigo, o Ita Center, que está na Zona Oeste aí. Um parque de bairro que está há muitos anos, eu acho que até mais velho que o Play Center, é o Parque Marisa, lá em Itaquera. Sim. Ele permanece firme, forte, bem estruturado, tem um atendimento, uma estrutura muito bacana. Tem um ano e pouquinho que eu fui lá, só elogios, brinquedos novos, assim,
reparados, pintados, uma estrutura boa. Para quem quiser conhecer, procura aí Parque Marisa Itaquera. Fácil acesso pelo metrô também, você tem o acesso lá. Quem da Zona Leste que tem, aí e tem que ter. Mas eu acho que, assim, mesmo que a gente tenha esses pequenos, igual você falou, e é muito bom que tenha, mas eu acho que a gente traz para a cidade de São Paulo, trazia para a cidade de São Paulo um prestígio muito grande ter um parque do porte. Não, o Play Center era icônico, não tem. Entendeu? A gente sabe quantas excursões do Brasil, não vou falar com o Brasil inteiro, porque também a gente não sabia ao certo de onde as pessoas eram. Mas quando vinha excursões grandes de algumas cidades, a gente ficava sabendo. Vai ter excursão do pessoal lá de Minas. Aí vem o pessoal de Minas, de Mato Grosso do Sul, Paraná, litoral de São Paulo, interior de São Paulo. Então, o Parque do Play Center movimentou anualmente, ele chegou a movimentar anualmente 1.600.000 pessoas. É muita gente. Era um parque realmente muito visitado. E um parque do porte como o Play Center dentro da cidade. Que tem o Hopi Hari, mas o Hopi Hari ele é um pouco distante. Nem todas as pessoas têm recurso para estar indo para lá. O parque do Play Center, ele tinha um valor que supostamente podia ser caro, mas sendo dentro da cidade facilitava para muita gente. Sim. E sabe o que acontece também? Olha só o que acontece. Naquela época que a gente trabalhava lá, porque assim, eu acho que 2005, não porque foi a época que a gente saiu, a Maria saiu, de 2005 para frente começou a mudar muitas coisas lá, né? Até com o parque até 2012. E assim, naquela época que a gente trabalhava lá, vocês lembram da cara da época ficar, tipo, dando grau em moto, fazendo zoeira? Não. Não tinha. Não tinha. Por que faz isso? Os caras querem ter adrenalina com alguma coisa, não tem mais adrenalina. Play Center não existe. Exatamente. O cara pega uma moto e fica... É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. A juventude de hoje, ela querendo ou não, ela ficou carente. De qualidade. Ficou carente assim, o jovem, ele não tem tanta opção mais como ele tinha no nosso tempo. Entendeu? Então, por isso hoje celular, por isso hoje computador, por isso hoje balada funk, drogas e prostituição. Por isso. Porque vai aumentando, tudo que não presta vai aumentando quando você não tem uma qualidade de vida para a juventude, para a família. Porque o parque do Play Center, ele abrangia a juventude bastante, mas abrangia a família também. Era uma opção para a família. Por exemplo, vamos combinar aqui um exemplo. Aqui. Eu, você e o Adriano agora, vamos sair agora e vamos... A gente tá a fim de brincar numa montanha-russa de grande porte. Onde que a gente vai? Hopi Hari. O mais perto é só o Hopi Hari. Roberto Carreiro. Entendeu? Ou seja, que é fora, que só mesmo, que aí a pessoa, além de pagar o passaporte, ainda tem que dar um jeito, que pode pegar o ônibus gratuito na Barra Funda? Pode. Mas aí você tem todo aquele transtorno de viagem, de esperar, de ficar... Sendo que você podia ter isso dentro da sua própria cidade. Sim. Na época do Play Center, pegava em 2 minutos estava ali. Então eu acho que a qualidade, a gente perdeu muito isso, né? Eu falei do Play Center porque a gente trabalhou lá, mas a gente perdeu no contexto geral. Sim. Na verdade, muitas grandes empresas estão indo embora do Brasil pela falta de estrutura e pela falta de sabe assim, de investimento e de, como fala? Ajuste fiscal. Porque eu acho que eu como comerciante, a gente paga muito para muito pouco que a gente tem de volta. Sim. Eu acho isso um absurdo. Que teve uma lei, não sei se eu não estou enganado, se eu posso estar enganado. Teve uma lei naquela época que a gente estava no parque, quando ele estava bem ali ruinzinho, 2000, 2001, eu acho que teve alguma lei de incentivo à manutenção de peças. 2002, ali 2003, que é onde ele começou a dar aquela levantadinha depois. O problema, sabe qual que é, Adriano? No Brasil é assim, ó. Um prefeito vai lá, bota uma lei. Aí o outro vai e muda. Porque essas tal de você faz uma lei e aí tem uma emenda, e outra emenda, e outra emenda, que uma lei, ela começa de um jeito... É um interesse político. É um interesse político, não interesse da população. No Brasil, você pega uma lei, ela tem tanta emenda que ela começa uma e termina outra. Quando você vê, ela já não é mais aquela lei, porque eles vão mudando tanto, então isso acaba com a nossa... Eu vou me candidatar a governador aí, a prefeito. Isso aí, vai lá, Adriano. Volta Play Center. Pronto. É isso. É isso aí. Mas você reparou que assim... todos os operadores que era daquela época,
Opa! O Nilson vai ficar operando o bumerangue, o Diego a Barca Vic, o Agnaldo o Looping Star, o André o Eu só volto pro Play Center pra operar a Barca Vic. Vic se eu puder zerar a Barca Vic aí no alto. Eu vou poder zerar a Barca Vic. Eu vou matar todo mundo. Ai, E vai ter tudo os equipamentos raiz, tá? Tudo na mão, nada de computador. Isso aí. E É nada de detalhe, apertar botãozinho ali, o giro do Hecatombe já está programado, você tem que dar tantas voltas, o parque cheio é isso, o parque cheio é aquilo. Não, é tudo na mão. isso. Exatamente. É aquele ajuste fino no potenciômetro das gôndolas com o braço. Não é nada você ficar apertando o botão. Parece micro-ondas. Verdade. Não. Exatamente. É tudo na mão ali, ó. Exatamente. Vai trocar o símbolo também. Não vai ser símbolo novo, não. Vai ser o PC antigo. Vai ser o PC antigo. A gente vai chamar os brinquedos de brinquedo. Não é raid. Aquele prédio da Marginal já manda demolir. Já pode tirar. Então, como o Drica vai ser o governador, então nós vamos vai ser o primeiro a ganhar uma pica fria no vestiário novo. Pica fria! Lembra? Lembra, Adriano? Aí o vestiário era uma zoeira, né, menino? Nossa. Nós entrávamos naquele vestiário, misericórdia. A gente achava que o inferno tinha acabado no parque. Quando entrava no vestiário, tinha outro. Não, ali era... Como fala? Hoje tem uma frase, o after. Day after. Não, day after. Você passou ali, o purgatório é no parque. Ali é pra já acabar com tudo. Tá louco. Você lembra do Taiguara? Eu vi o Taiguara esses dias. Só que não deu tempo de eu parar com ele para conversar. Ele tá trabalhando lá no Brás agora, numa empresa lá, grandona. E eu vi ele passando com a moça. Mas eu me lembro do Taiguara. Ai, meu Deus do céu. A história do Taiguara é engraçada. Taiguara lá peladão no vestiário, o Ramiro... O que é isso, gente? É o terceiro pé isso aí? Olha. Ai, era um show aquele vestiário. Era uma zoeira só. Ai, meu Deus. Corta isso, editor. Corta isso, editor. 18 mais. Corta não, manda aí. Não, pessoal, vocês comentaram da galera das excursões, uma coisa que a gente percebia também é que eu acho que vocês não ficavam ali na plataforma esperando o busão, na época eu pegava o busão ali também, né? Cara, depois da época de Noite do Terror, mas que saía de ônibus, mano, lembra? Que eles passavam na Marquês ali, pra pegar a Marginal? Sim. Cara, não parava de sair ônibus, velho. Às vezes dava um trânsito danado ali também naquele pedaço. No feriado. Nossa, mano. Era muito ônibus. Eu trabalhei na rodoviária do Tietê também. E lá também, né? Muito movimentado lá tal. A rodoviária do Tietê, ela movimenta aí anualmente, quando chega nas temporadas de final do ano, mas assim, anualmente, 80 mil pessoas por mês, mas no final do ano ela alcança 320 mil pessoas, que no total do ano dá 1 milhão e alguma coisa que passa pela rodoviária do Tietê. Nossa. Gente pra caramba. Mais uma curiosidade. Menino, você tem noção, a gente para a Marginal, porque tem que ir com os balizadores, assim, fazendo fila, porque é muita gente chegando com o povo com rapadura, com carne seca e com queijo e não sei o que, porque acha que o Cid tá passando fome em São Paulo, e aqui tem mercado municipal que vende as mesmas coisas. Mas a gente também parava ali, o Placete também parava a Marginal ali com os ônibus da excursão, porque eles vinham pela Marginal, aí tinha que entrar naquela ruazinha ali. Aí ali era o maior trânsito também. Aí você via aquela fila. Era fila de ônibus na Marquês, fila de ônibus na Marginal, era na Gomes Falcão, era tudo ali parado. Dia de parque lotado, tinha vezes que a gente tava no bumerangue ali, entrou meio-dia, né? Quando era 2 da tarde, tava passando o ônibus na frente ali ainda. Sim. Era muito. Chegando. Sabe uma coisa que me admirava muito do parque também? Era, assim, quando dava as noites do terror, a qualidade artística do Play Center. Porque sempre monstros muito bem, assim, sabe? Maquiagem muito bem feita. Essa qualidade artística do Play Center não perdia pra ninguém, né? Realmente. Nada, hoje é nível Netflix, Globo, era uma coisa incrível. Sim. Eu ficava assim, eu vi o pessoal maquiando, eu ficava besta. Pois é. Aí ia muita televisão ali pra filmar por causa disso, porque a qualidade era muito boa, né? Sim. Nós tínhamos o Projac ali, né, praticamente.
Era muito bom. Se você for ver, é um estúdio de televisão ali, fazer cenários. Que se faz cenário de novela, de série, a gente fazia pra Noite do Terror. Ali Sim, podia ser... e que gerava curiosidade de todas as emissoras de televisão, né? Porque toda emissora queria fazer alguma coisinha lá, né? Era o Play Jack, na verdade. Não era Play Jack aí, ó. Não, hashtag Play Jack. Não, o Robson Rodrigues tocou nesse assunto esses dias aí. Eles tinham, antigamente, nos anos 80, o SBT era praticamente lado a lado. Tinha eventos lá do Bozo, né? E trabalhou com os funcionários lá que não tinha maquiagem, mas que parecia que já estava maquiado para o terror também. Bom, não vamos falar nomes, por favor. Não vamos. Papel. Não, tô zoando. Não vamos criar confusão aqui. Mas. Casos de família. Já que a gente tá falando de SBT, casos de família. Não, pessoal, é assim também, a Noite do Terror, eu fui na Hora do Horror uma vez lá no Hopi Hari. Eu sei que a parte é diferente, né? Diferente, maior, tudo. Mas não tinha comparação, não, cara. O PlayStation era. Nossa, a Noite do Terror era bem melhor. Eu vou dar uma ideia pra vocês que eu achei assim super massa mesmo, de verdade. Vocês fazer o Playcast, o canal Playcast, né? Com ex-funcionários do parque. Mas eu vou dar uma ideia para vocês, de vocês marcar, porque o Drica veio aqui em casa, né? A gente fez uma... Não podia, né? Era Covid, disfarça, edita. Agora edita. Aí a gente fez uma reunião de algumas pessoas do parque, né? Do encontro do pessoal do parque. Mas eu acho que vocês podiam fazer um playcast desses, vocês fazer uma reunião novamente, mas fazer com toda a galera já. Você, tipo, reunir o máximo de pessoas que vocês conseguirem, igual era na casa do Serginho. Não sei se você chegou aí, Rodrigo, no caso do Serginho, quando ia fazer festa lá. Não. Lá tinha bastante. Reunir uma galera para fazer uma festa de um encontro e na própria festa já fazer o playcast, né? E gravar com uma galera legal aí, né? Vamos ver esse ano aí se dá certo, né? Vamos ver, agora tá tudo caminhando para a normalidade, né? A pandemia tá ficando de lado. Isso, vamos ver. Vamos aguardar. Porque é legal, né? Porque aí dá para falar com mais pessoas ao mesmo tempo também, né? Dá para entrevistar mais pessoas que às vezes não tem tempo, né? Na correria do dia a dia, né? E agora a gente está aqui no finalzinho já, né? Com 8 minutos para finalizar. Vou deixar agora com o Adriano. O Adriano tem algumas curiosidades aí para tirar com o Diego. Pode falar, Adriano. Fala, Adriano. Já perdi minha virgindade com 18 anos. Pode falar. Disso eu já Inferno, não era sobre isso. Disso eu sabia quase 20 anos atrás. Agora diga, com quem foi? Foi com o meu professor de teatro. Aí, ó. Projac, Playjac. Pra quem não sabe, eu sou formado ator de verdade, né? E eu fiz 6 anos de teatro e aí o meu primeiro namorado e amor foi meu professor de teatro e aí pronto. Só que foi com 18 anos, né? Só com 18 podia entrar em hotel. Aquele negócio lá era meio punk naquela época, né? Finalzinho dos anos 90 era puxado. Tem gente que conseguia entrar, hein, mano? Mesmo com a idade baixa aí. RG falso, né? Tinha muito disso, né? Mas era os RG falsos que se olhava e era tão falso que até a cara da pessoa era falsa, né? De tão feio que é. Jesus. Anos 90 tudo podia, né, filho? Tinha uma baladinha ali na freguesia do Ó, chamada Playboy. O que tinha de gente que ia com RG falso lá, meu irmão trabalhou lá também. Tinha que ser Play, né? Tinha que ter Play. Era. Play, tudo que é Play. Tudo que é Play dava bagunça. Senhor. Não, mas é legal. Vocês chegaram a trabalhar também no Parque da Mônica, igual o Nilson? Que o Nilson trabalhou no Parque da Mônica. Não. Que era na época, na verdade, quando ele foi, era Parque da Xuxa, né? Aí depois, porque ficou vendendo várias vezes. Não. Acho que foi o do Gugu, que aí vendeu pra Xuxa. Depois virou Parque da Xuxa, não era? Era, isso foi aí. Ele trabalhou no Parque da Xuxa, se não me engano. Não, peraí. Ó, vou fazer igual o João Kleber lá. Para. É o Nilson Vasconcelos, tá, pessoal? Eu nunca trabalhei. Isso. Eu sou o Nilson também, mas eu sou o Lucas. Vasconcelos é o Lucas. Pois é. Eu nunca trabalhei no outro parque, não. Só no Play Center mesmo. Então, sei, tá escondendo ouro, né, Nilson? Sei. Nada, cara. Eu até, teve uma época, falo pra vocês rapidinho, que teve uma época... Agora chegou a hora.
Tem mais algum segredo, Nilson? O único que ele tinha, eu contei no do áudio, que eu falei assim, ó, o Nilson, a gente fez amizade muito porque na época ele tinha uma... Nilson, eu contei lá no áudio, lá eu vou contar aqui. Ele tinha uma namorada que ele gostava muito e a gente conversava muito, e muitas das vezes ele conversava comigo e falava, Diego, tá passando a situação assim, o que você acha? E eu meio que era um conselheiro do Nilson. Aí a gente ficava conversando no particular, eu e ele, isso, tadinho. Ele sempre foi pessoa muito carinhosa, amorosa e muito gentil, né? Eu acho até que, assim, quem perdeu foi ela, né? Porque o Nilson sempre foi um cara gentil mesmo. Coisas da vida, né? Então, aí vai falar aquele negócio da Dilma lá. Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, quem perder não vai ganhar. Essa frase alguma coisa assim. Não, eu quase que eu tava pensando em trabalhar no Hopi Hari uma época, né? Mas aí era meio complicado, porque eu tinha que morar lá em Jundiaí. Então não deu certo. Eu não podia ficar ausente aqui e tudo. Se você for ver, dependendo do lugar de São Paulo que você trabalhe, é mais rápido você jogar no Hopi Hari do que no seu serviço. Isso é verdade. Sim. Verdade. Se bem que, né, a gente fez tanta crítica sobre questões políticas, mas a gente tem que fazer um elogio para quem inventou o Rodoanel, né? Que o Rodoanel ajudou muito. O Rodoanel foi pelo menos um projeto que deu certo, né? Isso. Pena que não fechou. Pode só um trechinho para terminar, para ficar 100%. Mas tá de ótimo tamanho. É verdade. Agora, a Drica entrega que você ficava doidinho para pegar no vestiário, mas não conseguiu. Pior que não tinha ninguém ali. Não, tô falando assim. Tô falando pra mim. Não tô falando pegar, pra me dar apoio. Pra reformar? Pra reformar. Porque ele ficava olhando pra mim. Eu não deixava pegar você. Eu falei, não, o Diego não. Sempre passava o pano pro Diego. É verdade mesmo. O dia o Ramiro falou pra ele, eu ouvi o Ramiro falando pra ele, ô Drico, o Diego. Ele, não, o Diego não. Deixa o Diego. Eu achava o Adriano mal sério, meu. Quando eu ia almoçar, né, na época que ele tava no teleférico, eu passava perto dele, assim, eu achava ele mal serião, mano, tá ligado? Eu nunca cheguei a trabalhar com o Adriano, sabe? No mesmo brinquedo. É só teleférico, né? Um no lado, tudo no outro. Mas gostaria de ter trabalhado, né? Gente boa pra cá. Porque a gente era de célula, era áreas diferentes. Na Sul e na Norte. A Norte. O Diego era da Norte. Com o Dri, eu meio que cumprimentava, assim, mas não tinha muito tempo de conversar quando estava perto da barca. Agora, o dia que eu sentei para conversar mesmo com o Dri foi quando eu estava trabalhando com a Solange, na Maria Fumaça. Aí teve um dia que o Dri sentou lá e ficamos nós três conversando. Foi o único dia que a gente bateu aquele papão mesmo, foi esse dia. Legal, a Solange, adoro de paixão ela. A Solange é um amor. A Solange era a Barbie Girl do Play Center, né? Uma bonequinha desse tamanho, loira do zóio verde. Meio metro de altura. Meio metro de desaforo. Não chega nem no meu ombro. Que eu vou falar pra você, né? Tá aí uma menina que eu sempre olhava assim e falava, nossa, como é que pode, né? Parece uma bonequinha, né? A Solange parecia uma bonequinha, loirinha do zóio verde. Ela é a Fabiana. Verdade. Exatamente. Era um grupo aquelas duas. Era muito gente boa essas duas também. E assim, infelizmente, né? Chegamos no finalzinho já do nosso episódio 46 com o Diego. Considerações gente, aí, né? Já. Vai ter lanche do Play Center agora? Faz uma parte 3. Vai ter almoço. Não, ainda tá na hora do 3,6 ainda, né, filha? Não chegou 18 ainda. Ai, gente, que triste. Eu não ganhei nem um todinho. Todinho. Era aquele suco de caju quente, filho. É verdade. Olha, gente, bom, já que chegou o final, eu quero dizer pra vocês assim, ó, que Deus abençoe de verdade o canal de vocês, que ele cresça muito, vocês tenham muita audiência e que hoje o que vocês estão apenas começando se torne algo profissional e positivo, forte na vida de vocês. Eu agradeço a Deus por poder participar. Play Center foi a nossa história, é a nossa história, não tem como apagar. Eu fiz parte dessa história, é verdade. E eu amei também ter podido trabalhar com vocês, ter essa experiência, né? Drica, também uma proximidade que acabamos tendo todos e que hoje nós nos tornamos uma família e eu sou muito feliz de ter feito parte dessa família. Muito obrigado mesmo, tá? Beijo no coração de vocês. E para quem assistir, ó, gente, dá muito aí, ó. Sabe aquele joinha que faz, né? Dá muito, curte bastante aí, tá? Se inscreva no canal. Compartilha. Curte, compartilha. Isso.
Se inscreva no canal Playcast no ar, sigam a gente no Spotify também. E Adriano, valeu Adriano pela participação também. Obrigadão, Nilson. Pena ter poder participar só da parte final aí, da metade do vídeo. Imprevistos acontecem. Sim. Mas tô aqui. Tá grávido, né, filha da mãe? Não cheguei nesse ponto ainda, não. É isso aí, então, galera. Beijo a todos. Beijo, Valeu, galera. tchau. Ótima Tchau. tarde, noite aí. Fique com Deus e próximo episódio 47 aí já no forno. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. And now my love for you is so strong.